Olá, pessoal, boa tarde. Bem-vindos ao nosso aulão. Nos baseamos nas questões que vocês obtiveram mais dificuldades, certo? Em conteúdos específicos, certo? A proposta do aulão é justamente tratar sobre essas dificuldades. Olá, Mari, tudo bom? Como é que vai? Então, olha só, pessoal. Acredito que vocês devam ter acesso ao slide, certo? Lá da apresentação. É só dar uma olhada lá no grupo. Acho que o Gilberto deve ter compartilhado aí para vocês. Eu vou iniciar aqui, certo? Então, olha só. Para iniciar na próxima questão, eu vou falar um pouquinho sobre porcentagem. Algumas pessoas já vêm com conteúdo de porcentagem, né? Aprendeu desde lá do 6º ano do ensino fundamental, se eu não me engano, a calcular porcentagem através de regra de 3 simples. É possível se efetuar as questões com regra de 3? Só que demora pra caramba montar toda aquela equaçãozinha, certo? E eu vou ajudar vocês a fazer esse cálculo, certo? A fazer esse cálculo de uma forma mais rápida, mais simples, mais sucinta, mais objetiva. Então, primeiramente eu vou colocar um questionamento aí. Quanto é, em percentual, 54 pessoas de um total de 360? Em geral, para a gente responder esse tipo de questão, iniciaríamos fazendo o seguinte. Pela primeira maneira que eu vou colocar aqui, por regra de 3 simples, certo? Abaixo do número de pessoas eu vou colocar 360, que equivale a um percentual de 100%. 54 pessoas equivale a X%, que é isso que a questão está mais ou menos questionando aí, né? Está exatamente questionando. Então, é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional, dá para resolver fazendo a lei das proporções, né? Multiplicando meios pelos extremos. E aí eu tenho 360x igual a 54 vezes 100. Ok? Sempre que a gente puder economizar os cálculos aí, os números, né? Vamos cortar os zeros, que é semelhante a você dividir por 10. E aí você tem que 36x igual a 540. Logo em seguida, dividindo 540 por 36, nós temos x igual a 15. 15 o quê? 15%. Era esse o questionamento. Então, a segunda maneira de resolver seria por razão proporcional. Calculando por razão proporcional, olha só como é simples, pessoal. 54 pessoas num total de 360, vamos pegar a parte do todo, certo? O todo é 360, a parte é 54. Então, dividindo a parte do todo pelo todo, certo? Ou seja, 54 dividido por 360, se a gente efetuar essa divisão aí, nós vamos ter 0,15, que é a mesma coisa que 15 dividido por 1, e a quantidade de zeros vai ser a quantidade de dígitos, certo? Após a casa decimal, após a vírgula. E aí nós temos 2 zeros. Mas esse 100 que está na fração, no denominador da fração, ele vai se transformar em percentual. Ok? 15%. Olha só, isso aqui pode ser calculado o quê? Em pequenos 3 passos. Tem gente que já gosta de colocar diretamente essa parte, o 15% já de imediato, né? Porque já sabe que 15 dividido por 100 é 0,15, que é 15%. Ok. E se o mesmo conteúdo de porcentagem fosse feita uma pergunta inversa? Quanto é 18% de um total de 450 pessoas? Então, pela primeira maneira, a regra é de 3 simples, certo? Efetua os mesmos cálculos, cancelando os zeros, você ia ter aí como resposta 81 pessoas. Mas então, se a gente observar da segunda maneira, pode ser feito o seguinte, 18%
de 450 por uma multiplicação por uma fração. Que fração vai ser essa? 18% de 450 é a mesma coisa que 18 dividido por 100, que o percentual se transforma em barra 100, vezes 450. E aí fica muito mais simples de efetuar o cálculo, né? Eu posso cortar os zeros. 18 vezes 45, 810, dividido por 10, dá 81 pessoas. Ok? E é essa informação, esse tipo de ideia que vamos utilizar aqui. Correto, Mário? Olha só, nessa questão, foi retirado do Enem em 2015, o polímero de PET é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 quilotoneladas. A nomenclatura aqui do quilotoneladas é K-ton. Okay? De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais próxima de... Então, o que a gente vai observar? O percentual utilizado dos PETs para a indústria têxtil, né? 37,8%, né? Certo? Que é justamente o que, nesse caso, a pergunta está fazendo, né? De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas, nesse caso, o têxtil. Essa gama aqui de 37,8%, pelo segundo gráfico, ainda vai ser dissolvida nessas três partes aqui. Ou seja, eu vou pegar essa parte e diluir nessas outras três aqui. E o que é que nós temos? Desse percentual de 37,8%, para tecidos e malhas foram utilizados 30%. Então, é 30% desses 37,8%. Então, essas outras duas partes eu posso desprezar. E somente considerar essa parte azul, certo? O que é que nós temos, pessoal? 37%, 37,8% de 30% de 282, né? Quilotoneladas, como é mencionado a questão. Então, ó, o que é que a gente faz para efetuar isso? Meu Deus do céu, se a gente fosse fazer regra de 3 aqui, meu amigo, ia demorar um tempão. O que é que a gente vai fazer? Vai transformar cada percentual desse em uma fração cujo denominador é 100. Né? Nós vamos... Cada percentual dessezinho, o símbolo do percentual, vai se transformar em 100. E aí nós temos que a multiplicação por 282, né? Eu posso ainda transformar isso aqui para eliminar a vírgula e multiplicar por 10 e por 10, no numerador e denominador, e cancelar esses dois zeros aqui. Daí nós temos 378 dividido por 1.000, vezes 3 sobre 10, vezes 280. Se a gente efetuar toda essa multiplicação e dividir por 10.000, nós obtemos 31,97, que é aproximadamente 32 o quê? 32 quilotoneladas. Então, resposta correta, letra C. Ok, pessoal? Verdade, Sabrina. Olha só, pessoal, a principal dificuldade, acredito que esteja só em compreender para onde vão essas quantidades gráficas, né, esses percentuais que deveriam ser multiplicadas. Essas continhas aqui é matemática básica pura mesmo. Então,
A próxima questão diz o seguinte: uma pesquisa da ONU estima que, já em 2008, pela primeira vez na história das civilizações, a maioria das pessoas viverá na zona urbana. O gráfico a seguir mostra o crescimento da população urbana desde 1950. Quando a população era de 700 milhões de pessoas e apresenta uma previsão de 2000 para 2030 baseada em crescimento linear no período de 2008 a 2030. Então, ó, nesse período onde ele está destacado aqui como cinza, mais cinza no gráfico, é o período no qual ele está se refletindo aqui na questão, certo? De acordo com o gráfico, a população urbana mundial em 2020 corresponderá aproximadamente a quantos milhões de pessoas? Então, alguém tem alguma ideia de como resolver a questão? Uma sugestão? Faria ponto médio. Não escutei. Faria o ponto médio para encontrar 2020, o valor. 2020, né? Pode ser também. Seria uma das possibilidades. Mais alguém? Então, vamos lá. Vou começar a resolver aqui. Olha só, se ele diz aqui na questão que o crescimento nesse período é linear, certo? Então ele se dá por uma reta, certo? Esse pedacinho aqui é uma reta. Então o que é que eu posso fazer? Eu vou desprezar todo esse pedaço do gráfico aqui, certo? Não é necessário calcular ele. E vou visualizar só o pedaço que está sendo evidenciado aí do período de 2008 até 2030. Veja que necessariamente 2008 não precisa aparecer na figura, mas está subtendido. Então, olha só, se esse crescimento é linear, ele se dá por uma função do primeiro grau, né? F de x igual a x mais b. Quem é o A? É o coeficiente angular. Quem é o B? É o coeficiente no qual a reta corta o eixo y, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? O B, de cara, já pode ser determinado, é a intersecção com o eixo y. Mas o valor de A, ele não necessariamente aparece no gráfico, certo? Somente vai aparecer quando eu efetuar o cálculo da tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo X, que pode ser visualizado lá em cima, né? Nós vemos aí um triângulo retângulo, cujo ângulo alfa tem por valor da tangente cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Com licença aí de Gilberto com a geometria. E aí nós temos que o cateto oposto vai ser a diferença entre esses dois valores, 5 menos 3,5. E o cateto adjacente a alfa vai ser a diferença de 2030 menos 2010. Então, o valor de A vai ser 5 menos 3,5 sobre 2030 menos 2010. Ou seja, 1,5 dividido por 20. Que se a gente efetuar a divisão, né, multiplicando por 10 e por 10, para eliminar a vírgula, eu posso dividir por 15, nós temos, por 5, nós temos 3 dividido por 40. 3/40. Então, esse é a taxa de inclinação do gráfico, certo? E aí eu já posso deduzir quem é a minha função do primeiro grau que estima essa reta. Se a gente substituir o 2020, que está no meio dos dois, né? Para calcular a sua imagem, quando ele for igual a x, nós temos que a imagem de 2020 na 2020 mais 3,5 dá o resultado 0,75 mais 3,5, 4,5 bilhões de pessoas.
Então, resposta certa, letra D. Na próxima questão, ele vai falar sobre as medidas de tendência central. O que são as medidas de tendência central? Uma questão, um conjunto de dados, certo? Possui média aritmética quando a gente pegar todos os valores, somá-los e dividi-los pela quantidade deles, que na verdade aí está sendo colocado como N valores. Nós temos que o X barra aí, o X barra vai ser justamente a média aritmética. Eu lembro que alguns alunos diziam, professor, é tanta fórmula e tudo mais, e a dificuldade principal era mais, parece, com as fórmulas. Olha só, toda essa soma de x1 até xn, ela pode ser escrita com um somatório simples. Tudo isso dividido por n, onde cada parcela aqui vai variar com o índice 1 até o índice n. Se esses dados, alguns deles se repetirem, certo? Nós temos aí que, digamos, se um ou dois dados se repetirem com uma certa frequência, essa mesma fórmula pode ser calculada da seguinte forma. Multiplica cada frequência pelo seu x repetido, certo? E divide tudo pela somatória das frequências, que vai convergir para o valor de n dados. Então, uma outra medida de tendência central é muito conhecida como mediana. O que é a mediana? Se eu tiver n dados e essa quantidade de dados for ímpar, então é possível encontrar a mediana lá no meio da amostra. Se ela for par, não é possível, mas tem uma formulazinha para calculá-la. Então, se n for ímpar, o valor que está no centro da amostra tem por posição n mais 1, porque n é ímpar, né? Quando eu somar 1, fica um número par. Se eu dividir por 2, eu tenho o centro da amostra. No caso de n par, eu vou fazer uma média aritmética entre os dois dados centrais. E a moda é necessariamente o dado que mais se repete, né? Em outras palavras, é o que obtém a maior frequência. Então, ok, pessoal? Então, uma loja vende sapatos, que vende sapatos, recebeu diversas reclamações de seus clientes relacionadas à venda de sapatos de cor branca ou preta. Os donos da loja anotaram as numerações dos sapatos com defeito e fizeram um estudo estatístico com o intuito de reclamar com o fabricante. A tabela contém a média, a mediana e a moda dos dados anotados pelos donos. Para quantificar os sapatos pela cor, os donos representaram a cor branca pelo número 0 e a cor preta pelo número 1. Sabe-se que a média da distribuição dos zeros e uns é igual a 0,45. E os donos da loja decidiram que a numeração dos sapatos com maior número de reclamações e a cor com maior número de reclamações não seriam vendidos. A loja encaminhou um ofício ao fornecedor dos sapatos explicando que não serão mais encomendados os sapatos de cor. Então, vamos lá. Essa questão, pessoal, é mais uma questão de conceito, certo? Do que próprio de cálculo. Conceito mesmo sobre frações. Porque, olha só, se a média das distribuições dos zeros e uns, como é que vai ocorrer isso? Eu vou somar n zeros aí, não sei a quantidade, e m uns, certo? Não sei. Coloquei reticência aqui porque eu não sei quantos zeros eu vou somar, quantos uns eu vou somar. Mas a quantidade de algarismos presentes no numerador aqui, a quantidade de parcelas, vai ser n parcelas. Então, ó, a quantidade de zeros, certo? Cada zerozinho representa um sapato na cor branca. E cada umzinho representa um sapato na cor preta, certo? Se eu vou dividir tudo isso por n,
e esse resultado deu igual a 0,45, segundo o que a questão está falando lá em cima, ó, aqui, veja que essa média aqui é menor do que 0,5, né? Então, se é menor do que 0,5, menor que 50%, significa o quê? Que a presença desses zeros foi maior do que a presença desses uns. Ok? Se a presença do 1 fosse maior do que a dos zeros, esse número, essa média, daria maior do que 0,5. Então, na verdade, deu menor que 0,5 pelo fato justamente da presença dos zeros ser maior. Daí então, ó, existem mais sapatos na cor branca. E ora, se a moda dos dados é pela tabela o número 38, então sapatos mais defeituosos, segundo a numeração, né, foi o sapato do número 38, nós temos aí que os sapatos na cor branca de número 38 são os mais defeituosos. Que questão fácil, pessoal. Muito simples, ó. O que é que você tem que observar? Somente esse seguinte fato, certo? Com isso você responde toda a sua questão. Próxima questão. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentadas no gráfico. Sabe-se que cada membro da banca atribui 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outra aos conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é? Então, como é que a gente vai fazer isso? Se a gente observar aqui, ó, nós temos aí que os avaliadores, né? Eu vou colocar aqui, listar todos os avaliadores, avaliador A, B, C, D e E, certo? E vamos atribuir, vamos chamar de X, Y, todas as notas que os avaliadores deram, certo? Então, nesse caso, o avaliador A, ele deu para conhecimentos específicos as notas 18, 17, 14, 19 e 16, certo? Mas, no caso, para conhecimentos pedagógicos, ele deu as seguintes notas: 16, 13, 1, 14 e 12. Então, ó, como é que é feita o cálculo da média? Você pode somar todo mundo aqui e dividir pelo total deles. Ou você pode pegar cada média dessa aqui, cada nota obtida, somar entre si, que é o que eu vou fazer aqui, somar x e y. Nós temos aí 18 mais 16, 34, 17 mais 13 dá 30, 14 mais 1 dá 15, 19 mais 14, 33 e 16 mais 12, 28. Então, o que é que eu obtenho? No final, a soma, o somatório desses dados aqui, xi mais yi, nós temos como sendo 140. Ok? Então, ó, como é que eu vou calcular a minha média agora? Eu vou pegar a soma de todas as notas, 140, e dividir pelo total de notas presentes, que foram 5 na primeira coluna, do xi, e 5 na segunda coluna. Eu vou ter aí como médias sendo 14, a média anterior. No entanto, um novo critério que é dito na questão, né, dessa banca,
vai descartar a maior e a menor notas atribuídas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar dessa média e subtrair, no caso desse somatório, as maiores e menores notas. A menor nota, no caso, foi 1. A maior nota aqui atribuída, a menor foi 1, a maior foi 19. E vou dividir pelo total de notas, né? Se eu excluir essas duas, eu não posso mais dividir por 10, tenho que dividir por 8. E aí eu vou ter 140 menos 1, menos 19, menos 20, né? Dá 120, dividido por 8, dá 15. Então, ó, da média anterior para a média posterior, subiu apenas um ponto, mais um ponto. Então, a nova média em relação à média anterior é um ponto maior. Letra B, correto, Lucas. Olha só, vemos aí as medidas de dispersão. Uma coisa que vocês têm que observar também com relação à média, antes de falar das medidas de dispersão, é que se você pegar os dados, vou colocar aqui, já abri aqui uma planilhazinha do Excel, vou colocar aqui alguns dados, certo? 12, 15, 24, 32, 14, 15, 16, por aí. Vamos lá. E vou efetuar o cálculo da média entre esses dados. Deixa eu ampliar aqui para vocês observarem como é que vai ficar. Certo? Eu vou calcular a média desses dados aqui. Como é que eu posso calcular? Efetuar a soma, né? Soma. Só lembrando, isso daqui é o Excel, certo? Todo mundo tem aí possivelmente esse aplicativo. Então, se quiserem um dia utilizar, né? Você clica lá na primeira célula, 2 pontos na última célula. Você fecha e divide tudo pelo total de dados. Nesse caso, são 6 dados dividido por 6. A média deu aproximadamente 18,83. Olha só, esses são os dados XIs, né? Se eu pegasse esses dados e multiplicasse por um número, vamos ficar assim, 10 vezes XIs. O que é que vocês acham que ocorreria com a média? Eu vou pegar cada dado, multiplicar por 10, certo? Aí eu posso mandar ele fazer isso para todo mundo. E no final eu pedi para calcular a média também, certo? Ó, o que ocorreu é que a média em relação a nova média em relação à média anterior, ela também foi multiplicada por 10, pessoal. O recurso da tabela do Excel é muito bom para você verificar as propriedades com relação às médias, medianas, certo? É muito bom mesmo. Sugiro que vocês depois dêem uma olhadinha. Então, ó, vamos prosseguir aí para a próxima questão. A próxima questão vai tratar justamente de medidas de dispersão. Os desvios, certo? São as diferenças entre cada valor, entre o quanto esse valor está distante da média calculada. Então, os desvios relativos são esses cálculos dos desvios brutos mesmo. Você vai calcular que distância ele está, mas na verdade você vai considerar o sinal, né? Na verdade, não é exatamente a distância, é apenas a diferença, certo? Por quê? Se esse valor xi ele estiver abaixo da média, este valor menos a média dá um número negativo, ok? Mas se ele estiver acima da média, aí essa diferença vai dar positiva. Então, vou apagar aqui porque nem sempre isso acontece. No caso do desvio absoluto, eu vou considerar esse sim, eu vou considerar a distância que um dado tem de uma média, né? Então, eu vou calcular o módulo dessa diferença. Isso é, na verdade, o desvio absoluto.
Agora, o desvio médio absoluto é quanto, em média, estão distantes esses valores da própria medida central, a média, certo? É uma média de outra média, por exemplo. Eu vou mostrar um exemplo aqui que a gente vai calcular, vocês vão perceber direitinho. Por último, entre as relações, todos os tipos de desvios relacionados, está o desvio padrão. O desvio padrão, como vocês já conhecem, é uma formulazinha com a raiz quadrada do somatória dos quadrados dos desvios dividido pelo total de dados na amostra. E é utilizada a letra grega sigma para representá-lo. Então, todos esses desvios aqui é bem simples de analisar a ideia, mas o desvio padrão ele pode ser analisado da seguinte forma. É o significado do desvio padrão, certo? Nessa amostra aí, eu tenho um conjunto de dados de estatura de alunos de uma certa escola. Então, para cada altura, eu fui registrando lá o valor, certo? Por exemplo, 1,30 metros, depois 1,35 e assim por diante, aí 1,45 metros, teve 2 alunos, 1,46 e assim por diante. E esses dados foram concentrados de acordo com essa nuvem de X aqui, como se fosse um histograma, certo? Um gráficozinho de barras. Nós temos nessa outra situação uma outra amostra onde esses dados estão mais concentrados. Se a gente fosse calcular a média dos dados, daria aproximadamente 1,67, 1,65, por aí, 1,67, certo? Notem que nessa disposição de cima, os gráficos estão mais dispersos, certo? Existe uma dispersão altíssima dos dados, ó. Coisa bem esticada. Mas nesse outro conjunto aqui, coisa bem mais concentrada, mais próxima da média. Então, eles estão menos dispersos. O desvio padrão é, na verdade, para justificar o quão os dados estão distantes ou próximos da média. E, por último, a variância, que a variância é apenas essa parte interna da fórmula do cálculo do desvio padrão. E ela tem por fórmula justamente o radicando dessa expressão. Então, ó, na questão posterior, ele fala o seguinte: o Instituto de Pesquisas Eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de, no máximo, 2 pontos percentuais. O Instituto tem 5 pesquisas recentes, P1, P2, P3, P4 até P5. Sobre o tema objeto da encomenda, irá usar a que tiver o erro de menor que o pedido, né? Certo? Os dados sobre as pesquisas são os seguintes. Então, são apresentados na tabela esses dados. O que é que nós temos aqui? O desvio padrão, certo? A variância, porque, ó, se eu extrair a raiz quadrada do desvio padrão, aliás, perdão, esse N aqui é, na verdade, o número de pessoas entrevistadas, está aqui embaixo. E aí a raiz quadrada de N está sendo colocada aqui na frente. Para quê? Porque o erro, certo, é atribuído pela seguinte fórmula nessa questão. O módulo do erro, o valor absoluto do erro, no caso, o erro pode ser expresso por essa fórmula em que o parâmetro sigma na verdade, um parâmetro lá que poderia ser o desvio padrão, certo? Como costumeiramente é usado. O N é o número de pessoas entrevistadas pela pesquisa, e aqui ele coloca a raiz quadrada de N. Qual pesquisa deverá ser utilizada? Aquela que obtiver o erro menor do que esse valor aqui. Ok? Então, ó, se a gente observar, eu vou colocar a tabela no canto aqui para sobrar mais espaço para a gente efetuar o cálculo. Ok? Então, ó,
todos esses erros vão ter valores menores que 0,02, certo? Que é o chamado 2 pontos percentuais. 2 dividido por 100 dá 0,02. Então, o que é que a gente vai fazer? Calcular cada errozinho desse pela fórmula. Então, para a pesquisa P1, nós temos 1,96 vezes o sigma, que é 0,5, vezes dividido pela raiz quadrada de n, que já foi calculada, 42. Quando a gente efetuar esse cálculo, 0,5 dividido por 42 é a mesma coisa que 0,023 ainda multiplicado por 1,96, certo? Eu não coloquei todos os cálculos aqui, porque senão a questão ficava um pouquinho longa. Mas então, para a pesquisa P2, e veja que quando chega no terceiro dígito da casa decimal, esse número já se torna maior do que 0,02. Não precisa nem continuar o cálculo. Então, a pesquisa P1 não será selecionada. Já na pesquisa P2, nós temos que 1,96 vezes 0,4 dividido pela raiz quadrada de n, que deu 28. Dá 0,028, que é maior do que 0,2, e aí eu não tenho como utilizá-la, certo? Veja que é por centésimos que esse número aqui é maior do que 0,02. Já na pesquisa P3, nós temos que 1,96 vezes 0,3 dividido por 24. O calculado deu 0,024, que é maior do que 0,2, portanto, a pesquisa não será utilizada. Então, se a gente calcular para a pesquisa P4, 1,96 vezes 0,2 dividido por 21, nós temos 0,018, que aí sim é menor do que 0,2, pessoal. A pesquisa P4 será selecionada. Se você, por desencargo de consciência, quiser calcular para a pesquisa P5, 1,96 vezes 0,1 dividido por 8, dá 0,024, que é maior do que 0,2. Ou seja, a pesquisa P4 será selecionada e, portanto, resposta correta, letra D. Ok. Então, vamos lá. Não. Terminou minhas questões, né? Olha só, pessoal. Com isso, a gente finaliza o conteúdo de estatística, certo? De álgebra aí. E eu vou passar a bola para Gilberto.